Preta Gil à beira da morte, em meio à sua dura batalha contra o câncer, um acontecimento inesperado no hospital em Miami mudou o rumo de tudo. Uma visita silenciosa mas poderosa. Um padre chegou trazendo uma mensagem de fé que tocou profundamente o coração da cantora. Mesmo internada e vivendo um dos momentos mais delicados de sua vida, Preta Gil tomou uma decisão surpreendente sobre Jesus, e isso está comovendo o Brasil inteiro. Sua escolha, íntima e transformadora, reacendeu uma esperança que muitos achavam perdida. A força que ela demonstra, agora aliada a uma fé renovada, se tornou sua principal arma contra a doença. É um exemplo claro de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz pode surgir de forma inesperada. Neste vídeo, você vai saber tudo sobre esse encontro emocionante, a decisão que ninguém esperava e por que essa história está tocando o coração de milhões de pessoas. Assista até o final para entender como essa transformação pode mudar tudo e revelar uma verdade que poucos tiveram coragem de contar. O ar no quarto era frio e pesado. A brancura das paredes, o som constante dos aparelhos e o cheiro leve de desinfetante formavam um cenário solitário. Deitada na cama, com o corpo fragilizado e os olhos fixos no teto, Preta Gil sentia o peso dos últimos meses. O tratamento contra o câncer a deixará exausta, tanto física quanto emocionalmente. Longe do Brasil, isolada em um hospital em Miami, a cantora vivia dias silenciosos, cercada apenas por médicos e lembranças. Naquela tarde, porém, algo diferente aconteceu. A porta se abriu devagar e um homem entrou, vestindo roupa simples, uma pequena cruz no pescoço e um semblante sereno. Tinha por volta de 60 anos, cabelos grisalhos e uma expressão tranquila no rosto. Era padre, um americano que há mais de 15 anos liderava uma pequena igreja cristã voltada para a comunidade local em Miami. Ele não era famoso. Não estava ali por interesse ou curiosidade. Na verdade, sequer sabia que aquela paciente era uma celebridade brasileira. O que o levou até aquele quarto foi apenas uma informação vinda de uma enfermeira. Ela está muito abatida. Talvez uma palavra de fé possa ajudá-la. Padre não hesitou. Ao entrar, parou por um instante. Observou Preta em silêncio, respeitoso. Ela, surpresa com a presença do estranho, apenas o encarou, sem forças para perguntar nada. Boa tarde, disse ele com voz calma e baixa. Meu nome é Padre James. Trabalho com apoio espiritual aqui no hospital. Posso ficar um pouco com você? Preta não respondeu de imediato. Seus olhos estavam cansados, mas havia ali uma faísca de curiosidade. Aquele homem não parecia ameaçador. Pelo contrário, havia algo acolhedor nele. Depois de alguns segundos, ela apenas acenou com a cabeça. O padre se aproximou e sentou-se na poltrona ao lado da cama. Não tirou a Bíblia da mochila, não começou a rezar alto, nem falou de salvação ou pecado. Começou perguntando se ela queria conversar. Às vezes, o silêncio machuca mais do que a dor física, disse. Às vezes, a gente só precisa de alguém que escute. Essas palavras tocaram Preta. Por dentro, ela estava cheia de sentimentos, dúvidas, medo. Mas ali, pela primeira vez em dias, sentiu que não estava sozinha. Ele não a tratava como paciente, tampouco como famosa. Era só uma mulher diante de um homem disposto a ouvir. Eles conversaram por alguns minutos. Sobre o dia, sobre o tempo, sobre saudade do Brasil. Tudo simples, mas acolhedor. Eu não sou muito religiosa, ela disse, com voz fraca. Não precisa ser, respondeu ele com um sorriso. Só precisa saber que não está sozinha. E assim, sem promessas, sem pressão, o padre plantou algo novo no coração de Preta Gil, um tipo diferente de esperança. Na manhã seguinte, ela acordaria pensando nas palavras dele. E sem saber, já estava prestes a tomar uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Naquela mesma noite, após a visita silenciosa de Padre James, Preta Gil ficou pensativa. Deitada no leito hospitalar, com os olhos voltados para o teto, ela não conseguia parar de lembrar das palavras calmas e firmes do homem que acabará de conhecer. Aquelas poucas frases despertaram algo dentro dela, e enquanto o corpo seguia frágil, a mente viajava por lembranças intensas. Desde criança, Preta soube que sua vida seria diferente. Ser filha de Gilberto Gil, um dos maiores ícones da música brasileira, era uma bênção, mas também um fardo. Crescer cercada por fama, arte e olhares exigentes fez com que ela sentisse, desde cedo, a pressão de se provar. Sua luta não foi apenas por reconhecimento, mas por identidade. Não queria ser apenas a filha de Gil, queria ter sua própria voz, sua própria história. E isso não foi fácil. A indústria musical, mesmo dentro da MPB e do pop, não abria portas com tanta facilidade para uma mulher negra, com corpo fora dos padrões e ideias firmes. Preta enfrentou olhares tortos, piadas maldosas e portas fechadas.
Ainda assim, nunca deixou de caminhar. A cada novo projeto, a cada música lançada, ela dava um passo em direção à própria liberdade artística. Sua voz, potente e cheia de emoção, conquistou um público fiel, especialmente entre mulheres e minorias que se viam refletidas nela. Em 2019, ela tomou uma decisão corajosa, se assumiu publicamente bissexual. O anúncio causou impacto, tanto na mídia quanto na sociedade. Mas ela não hesitou. Fez isso por si mesma e também por quem precisava de uma figura pública que representasse a liberdade de amar quem quiser. A partir daí, intensificou seu ativismo pelos direitos LGBTQ+, participando de campanhas, eventos e debates. Sua presença passou a ser símbolo de resistência, força e empatia. Mas a vida também lhe trouxe dores profundas. Em 2022, enfrentou um dos momentos mais difíceis, o divórcio de Rodrigo Godoy, seu então marido, após uma traição que veio à tona de forma pública e dolorosa. Preta teve o coração partido, mas como sempre, transformou a dor em arte, discurso e cura pessoal. Cada desafio enfrentado, como filha, artista, mulher negra, bissexual e traída, construiu a mulher que ela era naquele hospital. Não por acaso, quando o diagnóstico de câncer chegou, ela já possuía uma armadura invisível feita de tudo que superou. Ainda que o corpo estivesse fraco, o espírito era mais forte do que nunca. E talvez por isso, aquela visita inesperada do padre naquele dia tenha tocado tão fundo. Porque no fundo, Preta já vinha se preparando para esse momento. Era como se tudo que viveu tivesse sido um ensaio para algo maior. E no dia seguinte, quando o padre James voltou, foi ela quem pediu para conversar. No fim da manhã seguinte, a porta do quarto se abriu mais uma vez. Padre James retornava com seu mesmo olhar tranquilo e a Bíblia nas mãos. Preta o esperava acordada. Ao vê-lo, sorriu levemente. Que bom que voltou, disse ela com um brilho novo nos olhos. Ele se sentou ao lado da cama, como no dia anterior. O clima era outro, menos formal, mais íntimo. Parecia que haviam criado um laço invisível em tão pouco tempo. E dessa vez, a conversa tomou um rumo mais profundo. Você acredita que tudo que viveu te trouxe até aqui por um motivo? Perguntou o padre. Preta ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu com a cabeça. Talvez sim, não sei. Só sei que não quero mais viver com medo, nem da morte nem da vida. Padre James abriu a Bíblia, leu um versículo breve e fechou os olhos por um instante. Preta, posso te fazer uma pergunta sincera? Ela respirou fundo e respondeu com um simples sim. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? As palavras ecoaram dentro dela com uma força inesperada. Lágrimas escorreram pelo rosto. Não havia plateia, nem flashes, nem julgamentos. Apenas ela, suas dores, seu coração aberto, e aquela pergunta. Eu não sei como fazer isso, disse em meio às lágrimas. Só precisa dizer com sinceridade. O resto ele faz, respondeu o padre com suavidade. Naquele momento, o quarto de hospital deixou de ser apenas um ambiente médico. Tornou-se um lugar sagrado. O cheiro de álcool em gel parecia desaparecer, substituído por uma atmosfera de paz. Era algo quase palpável. Padre James segurou sua mão com delicadeza. Se quiser, podemos orar juntos. Preta sentiu, ainda emocionada. Fechou os olhos e sentiu um calor diferente percorrer seu corpo. Era como se uma força invisível a envolvesse, não curando seu corpo, mas tocando algo muito mais profundo. Naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu segura. Não sabia o que viria a seguir, mas agora havia dado um passo. E o que aconteceria nos próximos dias mostraria que esse passo seria apenas o começo de algo muito maior. Quando o padre James fez a pergunta sobre aceitar Jesus como Salvador, Preta Gil respondeu com um sim que surpreendeu. Mas não foi um sim simples, sem condições. Sua resposta veio acompanhada de um entendimento profundo e sincero de sua própria espiritualidade. Eu aceito Jesus, sim, disse ela, olhando nos olhos do padre, mas com uma condição. Minha fé não é só cristã. Eu acredito em Jesus, mas também acredito nos orixás, principalmente em Iemanjá. Padre James escutou atentamente, respeitando cada palavra. Ele sabia que a espiritualidade brasileira era rica, diversa e cheia de nuances, e que para Preta, isso era uma parte fundamental de quem ela era. Desde pequena, Preta recebeu em casa uma educação religiosa plural. Seu pai, Gilberto Gil, sempre ensinou sobre a diversidade espiritual do Brasil, valorizando tanto a fé cristã quanto as tradições afro-brasileiras. Essa herança de respeito e amor pelas diferentes crenças foi uma base sólida na vida da cantora. Ela frequentava tanto a igreja quanto o terreiro de candomblé. Usava colar de Iemanjá pendurado junto a um crucifixo. Reza o Pai Nosso e também canta pontos para os orixás,
misturando rituais, orações e cantos com uma naturalidade única. Para Preta, a fé não é uma caixa fechada, mas um vasto universo cheio de amor e conexão. Minha fé é plural, diversa e cheia de amor, explicou com um sorriso. Não preciso escolher entre uma coisa ou outra. Jesus e Iemanjá convivem no meu coração. Essa filosofia pessoal transformou a forma como ela encarava sua batalha contra o câncer. A espiritualidade, antes talvez fragmentada, tornou-se um poderoso suporte emocional, capaz de trazer equilíbrio e esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Padre James sentiu que não era seu papel impor um caminho, mas acompanhar e apoiar essa jornada única. A fé de Preta era complexa, rica e verdadeira. Aquela aceitação plena, mesmo com condições, foi um passo enorme para ela, um passo que mostrava que a espiritualidade pode ser plural e ainda assim profunda. E essa pluralidade traria, nos dias seguintes, sinais visíveis de transformação. Algo em Preta começava a mudar para todos que a acompanhavam. Nos dias que se seguiram à conversa com Padre James, quem estava perto de Preta Gil notou mudanças claras. Gominho, seu amigo de longa data, passou pelo hospital e percebeu algo diferente logo na chegada. Ela acordava sorrindo, contou ele depois, coisa que não acontecia há semanas. Parecia que tinha encontrado uma força nova, uma luz que antes estava apagada. As enfermeiras que acompanhavam a cantora a cada turno, também notaram a transformação. A voz de Preta, antes fraca e cheia de dúvidas, voltou a ter firmeza e esperança. A confiança no tratamento médico crescia a cada dia. Mais surpreendente ainda foi vê-la cantar novamente. Mas não só suas músicas habituais de MPB. Preta passou a entoar cânticos gospel, orações e até pontos de candomblé, misturando suas raízes culturais com a fé que estava reconstruindo. A música virou uma ponte para sua cura, uma expressão da alma que pedia por vida e paz. Doutor, eu vou ficar bem, disse ela certa manhã, com um brilho no olhar que impressionou a equipe médica. Essa nova atitude não era apenas otimismo vazio. Era uma certeza interior, um protagonismo da própria cura. Preta decidiu que seria ativa em seu tratamento, dialogando com os médicos, fazendo escolhas conscientes, mantendo a mente e o espírito firmes. Os dias no hospital, que antes pareciam intermináveis e dolorosos, ganharam um novo ritmo. A cantora se tornou a protagonista da própria história, enfrentando a doença com coragem, fé plural e uma esperança renovada. E o que parecia apenas um conforto espiritual se mostrou um verdadeiro motor de transformação para seu corpo e mente. Mas o caminho ainda era longo. Cada passo dado tinha que ser firme para que o próximo fosse possível. E algo importante ainda estava por vir, algo que poderia mudar tudo. O encontro com Padre James, a fé plural e a transformação visível eram apenas o começo. Uma semana depois da visita de Padre James, Preta Gil tomou uma decisão importante: gravar um vídeo para suas redes sociais. Mesmo debilitada, sentia que precisava falar com seus fãs, seguidores e todos que acompanhavam sua batalha contra o câncer. Era a hora de mostrar que, apesar das dificuldades, ela estava firme. O cenário escolhido foi simples. Sentada em sua cama no hospital, com o rosto ainda marcado pelo cansaço, Preta olhou diretamente para a câmera. Sua voz estava calma, mas carregava uma força que surpreendeu muita gente. Olá, pessoal! Só quero dizer que estou aqui firme e forte. Sei que muitos têm torcido por mim, e isso tem sido uma energia maravilhosa. Obrigada por todo o carinho, disse ela, sem entrar em detalhes sobre o encontro com o padre ou sua transformação espiritual. A decisão de proteger a intimidade daquele momento foi consciente. Preta sabia que sua fé havia se renovado, e que a visita daquele homem havia mexido profundamente com seu coração, mas preferiu guardar isso para si. O vídeo não seria sobre a fé que florescia internamente, mas sobre a força que todos podiam perceber. Minha fé sempre existiu, continuou, mas agora ela está ainda mais forte. Estou me preparando para seguir firme nesta luta. Em poucas horas, o vídeo viralizou. Milhares de comentários positivos começaram a chegar, com mensagens de apoio, esperança e amor. Você é uma guerreira, estamos com você, sua força inspira todos nós, eram apenas alguns dos depoimentos que inundaram as redes. Mas, como era de se esperar, também vieram as especulações. A mídia começou a discutir a aparente mudança na cantora. Algumas matérias sugeriram que ela estaria vivendo uma transformação espiritual profunda, enquanto outras falaram de uma recuperação médica inesperada. Nada disso foi confirmado oficialmente, mas a mensagem de Preta já havia alcançado o que ela queria: espalhar esperança. Estou aqui firme e forte virou um mantra entre seus fãs e seguidores. Palavras simples, mas poderosas, que se repetiam como um hino de resistência. Para Preta, aquele vídeo foi mais do que uma atualização sobre sua saúde.
Foi uma maneira de assumir o protagonismo da própria história, de mostrar que mesmo na adversidade a esperança e a fé podem guiar o caminho. Enquanto a repercussão crescia, ela seguia no hospital mais calma e determinada do que nunca. E mal sabia ela que logo após, os médicos trariam notícias que confirmariam que sua luta estava seguindo um caminho muito melhor do que o esperado. 3 semanas depois da visita de Padre James, no mês de julho de 2025, Preta Gil recebeu uma notícia que abalaria suas esperanças de forma positiva. O oncologista responsável por seu tratamento, o Dr. Michael Richardson, entrou em seu quarto com um sorriso contido e um olhar que misturava alívio e entusiasmo. Preta, temos novidades importantes, começou ele. Conseguimos identificar uma mutação genética específica em seu câncer. Isso nos permitiu aplicar um tratamento personalizado, que chamamos de chave exata para a fechadura do câncer. O conceito era inovador. Em vez de tratamentos agressivos que atacavam todo o organismo, a terapia agora era direcionada. As células cancerígenas eram identificadas e atacadas de forma precisa, poupando o restante do corpo. Os marcadores tumorais reduziram 70% desde que começamos esse protocolo experimental, explicou o médico, visivelmente animado. É um dos melhores resultados que já vimos aqui na clínica. Para Preta, que tinha vivido momentos de desespero, a notícia foi um sopro de esperança. Os exames mostravam que a terapia estava funcionando e que a cura, que parecia tão distante, estava se aproximando. Claro que ainda temos um caminho pela frente, alertou o Dr. Richardson, mas você está no caminho certo. O tratamento é rigoroso, mas seu corpo está respondendo muito bem. A cantora sentiu uma onda de gratidão. Toda dor, todo medo e toda luta começavam a fazer sentido. Ela estava cercada de profissionais dedicados, de uma fé que não abandonava e de uma força interior que crescia a cada dia. Com essa confirmação médica, a confiança dela aumentou ainda mais. Agora, não era apenas a espiritualidade que a guiava, mas a ciência trabalhando ao seu lado. Preta sabia que a estrada ainda teria obstáculos, mas estava pronta para enfrentá-los com coragem, fé e esperança renovada. E assim, o que começou como um encontro inesperado no hospital, com a chegada de Padre James, desencadeava uma série de eventos que mudariam para sempre a trajetória daquela mulher, uma mulher que se recusava a desistir. O verão de 2025 chegava quente em Miami, mas dentro do hospital o clima era de determinação e desafios. Após os exames recentes e os avanços impressionantes do tratamento, o oncologista Dr. Michael Richardson convocou Preta Gil para uma conversa séria. Preta, os resultados têm sido muito positivos, disse ele com um sorriso leve. Mas para garantir a cura, vamos precisar estender o tratamento por mais 60 dias. Isso vai levar até setembro. A notícia foi um choque para Preta. 4 meses longe do Brasil, longe da família, dos amigos, da rotina que sempre conhecera. A saudade apertava no peito. Mesmo assim, sabia que essa era a única chance real de vencer a doença. A decisão de permanecer em Miami não era fácil. Por um lado, havia a esperança renovada de cura. Por outro, o peso da distância e do isolamento. Preta sentia a luta interna entre o coração dividido. Felizmente não estava sozinha. Gominho, seu amigo próximo, assumiu a missão de organizar tudo para que ela pudesse ficar mais confortável durante esse período. Da acomodação até a logística do hospital, ele cuidava de cada detalhe com carinho. O tratamento pioneiro não era apenas uma esperança para Preta, mas uma porta aberta para a medicina avançar. Ela sabia que sua participação naquele protocolo experimental poderia ajudar milhares de pessoas no futuro. Pensar nisso trouxe um sentimento de propósito maior. Durante uma videochamada na tarde seguinte, Preta falou com seu pai, Gilberto Gil. Ele a ouviu com atenção, transmitindo força e serenidade. Minha filha, você é uma guerreira, disse ele. Estamos todos aqui, torcendo e orando por você. Essa conversa renovou ainda mais sua determinação. Ela sabia que não podia fraquejar. Apesar do sacrifício pessoal, Preta encarava o momento com coragem e esperança. Não era apenas sobre sua própria vida, mas sobre abrir caminho para outros que enfrentariam o mesmo desafio. É isso que vou fazer para ficar curada, disse ela Gominho, com voz firme. A decisão de ficar em Miami para continuar o tratamento foi um compromisso de amor próprio e de fé. Preta estava pronta para enfrentar os próximos dias com a mesma força que a trouxe até ali. E enquanto o sol se punha lá fora, a cantora mantinha acesa uma chama interior que nada poderia apagar. Ela sabia que o caminho ainda era longo, mas agora tinha certeza, iria vencer. Com a decisão tomada, a rotina de Preta Gil mudou completamente.
Os dias em Miami passaram a ser marcados por consultas, exames e sessões de tratamento, mas também por encontros virtuais e mensagens que chegavam do Brasil. A força que vinha da família e dos amigos foi essencial para manter seu ânimo firme. Gilberto Gil, mesmo distante fisicamente, estava presente em todos os momentos. As videochamadas semanais com o pai eram um alento. Ele sempre trazia palavras de sabedoria e otimismo. Preta, lembra que cada desafio é uma lição, dizia ele com a voz serena. Você tem uma história linda, cheia de superação. Além do pai, Gominho seguia ao lado dela, cuidando da logística e principalmente sendo uma companhia constante. Ele sabia que o apoio emocional era tão importante quanto os remédios. Você não está sozinha, Preta, dizia ele. Estamos todos juntos nessa. A rede de amigos e fãs também enviava mensagens diárias, vídeos e orações. Essa conexão virtual ajudava a preencher o vazio da distância e dava mais força para a cantora enfrentar cada dia com esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando as dores aumentavam ou a fadiga tomava conta, Preta encontrava forças nas palavras e gestos de carinho que recebia. Ela compreendia que a cura não era só física, mas também emocional e espiritual. Por isso mantinha firme a fé plural que adotará, misturando orações cristãs e cantos de terreiro em busca de paz interior. Os médicos notaram sua mudança de atitude. Agora, Preta era mais colaborativa, mais confiante, e isso ajudava diretamente nos resultados do tratamento. A cantora se tornou protagonista da própria história, tomando decisões conscientes, enfrentando a doença com coragem e abraçando a esperança. E apesar das dificuldades, sabia que não estava lutando só por si mesma, mas por todos aqueles que se inspiravam em sua trajetória. Enquanto isso, em Miami, a vida seguia seu curso. Preta continuava a ser cuidada com dedicação por uma equipe médica experiente, enquanto sua força interior crescia a cada novo dia. O futuro ainda era incerto, mas o presente mostrava que a batalha estava longe de ser perdida. E essa certeza a motivava a continuar firme, passo a passo, rumo à cura. Os dias passaram, e Preta Gil se adaptou à rotina intensa do hospital em Miami. Cada manhã começava cedo com exames e consultas, seguidas por sessões de tratamento que, apesar de desgastantes, eram encaradas com uma determinação admirável. O quarto onde ela se recuperava tornou-se seu pequeno mundo, um espaço onde a esperança e a luta se misturavam a cada instante. Para passar o tempo, Preta buscava apoio em leituras, músicas e conversas com os amigos e familiares por vídeo. Sua fé plural seguia sendo uma fonte constante de conforto. Entre rezas cristãs e cantos para os orixás, ela encontrava equilíbrio para enfrentar os altos e baixos do tratamento. Apesar do cansaço físico, sua mente estava ativa, refletindo sobre tudo o que havia vivido até ali. Ela pensava no quanto as dificuldades a haviam transformado, fortalecendo não só o corpo, mas principalmente o espírito. O apoio de Gilberto Gil, de Gominho e de seus fãs continuava firme, alimentando sua esperança. Cada mensagem, cada palavra de incentivo, era um lembrete de que não estava sozinha. Os médicos, por sua vez, permaneciam otimistas, mas sempre realistas quanto aos desafios que ainda estavam por vir. Eles acompanhavam de perto cada progresso, ajustando o tratamento para obter os melhores resultados. Em meio a tudo isso, Preta aprendeu a valorizar pequenos momentos de alegria. Um sorriso de um enfermeiro, a visita inesperada de um amigo, uma música que lhe trazia paz. Cada detalhe importava. A cantora também começou a escrever pensamentos e sentimentos como uma forma de terapia, transformando sua experiência em palavras que poderiam inspirar outras pessoas. Essa nova rotina, embora difícil, mostrou a capacidade de adaptação e resiliência que Preta tinha, demonstrando que a força interior pode ser a maior aliada em qualquer batalha. Enquanto o tratamento seguia, ela se preparava para o que ainda estava por vir, com a certeza de que cada passo era fundamental para sua recuperação. E assim, entre desafios e conquistas diárias, Preta Gil seguia firme, escrevendo um capítulo novo e corajoso de sua história. Mesmo com os avanços médicos e o apoio constante, Preta Gil enfrentava batalhas silenciosas dentro de si. O câncer não afetava apenas o corpo, mas também as emoções e a mente. Momentos de medo, ansiedade e tristeza surgiam, às vezes inesperadamente. Em dias mais difíceis, a sensação de vulnerabilidade aumentava. A saudade do Brasil apertava, e as dúvidas sobre o futuro rondavam sua cabeça. Era normal sentir-se assim, mas era uma luta diária manter o equilíbrio. Para enfrentar essas emoções, Preta contou com a ajuda de profissionais especializados. Psicólogos e terapeutas do hospital estavam disponíveis para conversar, ouvir e orientar.
Ela descobriu que falar sobre seus medos e inseguranças ajudava a aliviar o peso no coração. Além disso, a cantora reforçou suas práticas espirituais. A fé plural que abraçara era seu refúgio. Orações, meditações e rituais para os orixás se tornaram momentos sagrados no seu dia a dia. Ela também encontrou conforto na música, compondo letras e entoando canções que expressavam suas emoções. A arte para Preta era uma maneira de transformar a dor em força. O apoio da família e dos amigos foi fundamental para manter seu espírito firme. Gilberto Gil continuava presente nas videochamadas, sempre com palavras de incentivo e esperança. "Você é mais forte do que imagina", dizia ele. "Não está sozinha." Gominho, por sua vez, se tornou um verdadeiro pilar. Estava ao lado dela em todos os momentos, pronto para ouvir e apoiar, mesmo nos dias mais difíceis. Preta aprendeu que a cura não dependia só dos remédios ou tratamentos, mas também do cuidado com a mente e o coração. Cada desafio emocional enfrentado era uma oportunidade para crescer e se fortalecer. A jornada era longa, mas ela sabia que não precisava caminhar sozinha. E assim, dia após dia, Preta Gil seguia buscando o equilíbrio entre corpo, mente e alma, determinada a vencer cada batalha que surgisse em seu caminho.